Olá, chegamos com o nosso Correio Serrana na TV. Muito obrigado pela sua presença, a audiência hoje. Quinta-feira, pré-sexta, aí, ó, pré-sexta para você. A gente chega, claro, sempre com muita informação para você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. E a gente sempre tem que lembrar que você pode participar do nosso jornal, mandando para cá sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de reportagem para gente. Conta como está o seu bairro, a sua rua, a sua cidade, a merenda escolar. Agora, né, a maioria entrou em férias, né? Já está em férias aí as escolas municipais. Mas como estava a merenda escolar? Tem muito buraco? Eu reparei muitos buracos hoje vindo para cá, depois daquela enxurrada de segunda-feira, daquela chuva forte de segunda-feira. Ou seja, se o asfalto não é bom, vai esburacar tudo. E na vinda para cá eu vi alguns buracos, algumas pequenas crateras, ou que estava... buraco não é boa, né? O asfalto que passam não é... Ou o buraco estava pequenininho e ficou maior, ou o buraco realmente abriu depois da enxurrada de segunda-feira. Mas quais são os nossos canais, Jorge? Tá na sua tela, tvc, correidamanhã@gmail.com, e é claro, temos o nosso WhatsApp, DDD 24, telefone é 99323 1675. Manda sua mensagem e participa com a gente, viu? E hoje, Petrópolis amanheceu com céu bonito, céu claro. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho, só que aí como que eu fiz as imagens? De um lado, ainda estava limpando. Tava ali, ó, um céu meio escuro, uma cerraçãozinho, nosso famoso russo, né? Esse de lado. Aí eu fui pro outro lado, o céu já tava azul. Mais claro, e hoje, agora, nesse momento, já tá o céu azul. Parece que hoje o sol vai brilhar. Ainda tinha aquele russo assim nas montanhas, sabe? Pois é, no início das imagens, né? Tinha depois... de um lado ainda tinha um russo, mas nuvens mais carregadas, e depois o céu mais limpo. Tomara que o sol prevaleça hoje, né? Vamos aguardar. Mas aí esquenta muito, chove. Mas a previsão parece que é de final de semana com sol, hein? Pelo que eu vi por ontem aí, nos outros. Que beleza, né? Parece que é de sol. O pessoal vai poder passear, pelo menos, vai né? na praia. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 5 de dezembro. Ministro das Cidades afirma que o programa Minha Casa Minha Vida tem recursos garantidos. Estado do Rio registra 70 mil novas empresas em 2024. Governador Cláudio Castro cria Censo Inclusão RJ para mapear necessidades das pessoas com deficiência. Inteligência Artificial do Detran flagra veículo com indícios de adulteração em posto de vistoria de Niterói. Pequenas e médias empresas do Rio faturam 46,5 milhões de reais na Black November. Bancos de sangue convocam doadores para o fim de ano. E mais, a PPO direciona Pix Day de dezembro para as compras de Natal. Agora no Correio Serrano na TV. Bom, começamos com os nossos jornais, as nossas edições impressas. A gente vai lá para o nosso Correio Petropolitano ver o que é notícia, claro, na nossa linha vermelha. Odebrecht é pivô de estranha operação de venda de créditos da Prefeitura de Salvador. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. E temos outra manchete aqui no Correio Petropolitano. Ingo discute termo de fomento com instituições. Prefeito eleito prioriza a continuidade dos serviços essenciais do município. Está na página 12. Fala também que rodoviários recebem treinamento para chuvas, mas ontem a gente trouxe uma reportagem
reportagem em vídeo completa falando sobre isso, né? Porque é ali, coincidência ou não, essa reciclagem aconteceu justamente na segunda-feira, antes do temporal. Então já estava todo mundo assim bem reciclado. E tem também aberta as inscrições para o Prêmio Guerra Peixe 2025. Os artistas e produtores culturais de Petrópolis já podem se inscrever para concorrer ao Prêmio Maestro Guerra Peixe 2025. Serão premiadas as melhores produções realizadas durante o ano de 2024. E lá na página 12, no Petropolitano, temos lá a matéria principal. O Ingo Rames se reúne com instituições de assistência social, viu? O prefeito eleito defende continuidade dos serviços essenciais prestados. Atenção ao idoso foi um dos pontos aí destacados na reunião dessa última terça-feira, dia 3, que foi realizada na sede da Firjan, aqui em Petrópolis. Tá ali, é a legenda da foto. Você confere a matéria completa, ela é grande e fala um pouco mais sobre esses serviços essenciais. Claro, lá no nosso Correio Petropolitano. Tem ali meteorologista, apresenta as tendências climáticas para dezembro em Petrópolis, né? Mas a gente tem uma reportagem sobre isso lá no terceiro bloco. Isso. Aliás, se quiser conseguir puxar ela, a gente já pode falar dela de uma vez, porque é clima, né? E tá aqui. Vamos tentar dar uma olhadinha nela, porque olha só, o mês de dezembro começou aí com grandes mudanças, né, na temperatura do estado do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, 28 de novembro, a cidade do Rio atingiu aí um calor histórico, né, mais de 40 graus, e a gente vai conferir essa reportagem aí. Tá no ponto, Kai, por favor? Estamos começando o mês de dezembro. A expectativa é de chuvas, né? Chuvas contínuas, praticamente contínuas, entre esta segunda e a próxima quarta-feira para todo o Rio de Janeiro, inclusive para a região serrana. O mês de dezembro começou com mudanças drásticas na temperatura no estado do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira e um dos últimos dias de novembro, a cidade do Rio de Janeiro registrou nível de calor 3, ou seja, com temperaturas entre 36 a 40 graus Celsius. Mas no início desta semana o cenário mudou. Houve queda nas temperaturas e mudanças nas condições climáticas que devem se manter mais baixas em parte desta semana. Na terça-feira, a gente tem uma frente fria avançando pelo litoral, mantendo o fluxo de umidade direcionado para a região. E quarta e quinta-feira, uma área de baixa pressão, que nós chamamos de cavado atmosférico, atuando nas imediações do litoral, mantendo aí condição de muita nebulosidade e condição de chuva praticamente contínua nesses dias. A expectativa é de que na quinta-feira a chuva comece a reduzir e somente na sexta-feira ocorra a abertura de sol com tempo mais firme. Apesar da estabilidade esperada para o fim desta semana, a previsão não é essa para o estado do Rio no mês de dezembro. É um dos meses mais chuvosos do ano. Na realidade, para a região serrana do Rio de Janeiro, é o mês mais chuvoso do ano. O total mensal de chuva varia entre 260 a 300 milímetros, né, que é o considerado normal, a média histórica. A média é feita considerando o histórico de chuvas registrado no Instituto entre 1991 e 2020. A meteorologista explica o porquê de dezembro ser um dos meses mais chuvosos do ano na região. Porque, normalmente, quando nós temos uma maior recorrência das zonas de convergência do Atlântico Sul. Aquela banda de nebulosidade que se configura entre a região sul da Amazônia, passando pelas regiões centro-oeste e sudeste, estando direcionada, né, para a parte de Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. Fatores que geram grandes volumes de chuvas e também fazem com que as temperaturas sejam controladas pela nebulosidade, ou seja, com grande incidência de dias nublados. De acordo com o INMET, a expectativa para dezembro de 2024 é que as chuvas se mantenham dentro da normalidade na região sudeste, com precipitações recorrentes, mas dentro da média histórica. Em 2023, o período de chuvas começou depois do previsto, o que ocasionou em chuvas acima da média na região. Em 2023 nós tivemos uma primavera seca, né? A estação chuvosa ela atrasou, ela só se estabeleceu no início do verão, ou seja, no fim de dezembro, e esse ano não. Começou dentro da normalidade, começou em meados do mês de outubro, e a expectativa é que nós tenhamos um dezembro dentro da normalidade, ou seja, com chuvas frequentes e com a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. Tá aí, então tá aí, a gente sabe, tem que ficar de olho na chuva também. E você que é de Petrópolis, está vindo dos distritos para o centro da cidade, ali em Correias, já tem bastante trânsito agora de manhã, porque antes de amanhecer, um caminhão
Um caminhão derrubou 2 postes. Olha só, você vê aí as imagens, tudo parado, os postes, a gente tem o vídeo também, o poste caído no chão, o trânsito tá em pare e siga perto da DIB Correias devido a esse poste que foi derrubado. Ainda está bastante trânsito, a gente não sabe o horário exato que isso aconteceu, mas a gente tem notícia que áudios começaram a circular pelo WhatsApp avisando desse congestionamento ali às 5 e pouca da manhã. E nas imagens ainda está escuro, então provavelmente foi logo ali no finalzinho da madrugada, antes de clarear. Os postes, pelo menos, ainda estavam ali, né? Estavam. Agora não estão e está tendo muito trânsito, pelo que a nossa repórter, Rafaela Cordeiro, né, nos enviou aqui. Que ela está vindo para cá tá bastante e ela trânsito. Nos enviou essas informações e informações preliminares que chegaram para a gente também é que as pessoas estavam desviando por dentro do posto que tem ali, para poder seguir o caminho, né, e não ficar parado de tudo. Mas você que está vindo dos distritos para o centro de Petrópolis, se puder esperar um pouco ou se não puder esperar, veja um caminho alternativo, porque ali na estrada União Indústria, né, ali em Correias, realmente, por conta desses 2 postes que foram derrubados pelo caminhão, tá complicado ali o trânsito. Tomara que a Enel consiga rapidamente retirar esses postes. Bom, vamos falar de saúde agora, porque olha só, 5 dos 8 indicadores da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, registrados pela Secretaria de Estado de Saúde, apresentaram alta. Os números da doença no município de Petrópolis estão acompanhando a tendência do estado e também registraram alta. Confira. Divulgado no dia 28 de novembro, a nova edição do Boletim Infogripe da Fiocruz aponta a continuação da redução do número de novos casos de síndrome respiratória aguda grave no agregado nacional e na maior parte dos estados do país. Os números da Covid-19 registrados no panorama da doença da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, por outro lado, têm mostrado tendência de aumento em 5 dos 8 indicadores precoces da doença. E acompanhando o aumento nos indicadores da doença, o número de casos confirmados em Petrópolis também apresentou aumento. Em setembro foram 71 casos, em outubro 124 e 207 em novembro, sendo este o maior número de casos confirmados em um mês desde março, quando foram 642 confirmações. De acordo com o boletim da Fiocruz, os casos da Covid-19 predominam entre os idosos, e mesmo com o aumento nos dados coletados no Rio de Janeiro, no agregado nacional, as hospitalizações associadas ao vírus estão em tendência de queda ou estabilidade na maior parte do país. Apesar dos casos, graves do vírus estarem em queda ou estáveis, na maior parte do país, é importante que todas as pessoas do grupo elegível verifiquem suas carteiras de vacinação e vejam se estão em dia com a vacina contra a Covid-19. Em caso de atraso na vacinação, Tatiana destaca que é importante que as pessoas coloquem um imunizante em dia, principalmente porque a Covid-19 não segue uma tendência sazonal clara, como outros vírus respiratórios. Então a gente não sabe exatamente quando que vai surgir uma nova onda do vírus. Então é importante que todas as pessoas dos grupos de risco estejam preparadas para quando isso acontecer. A pesquisadora ainda destaca que, no caso de aparecimento de sintomas, o indicado é se manter em isolamento para evitar a transmissão do vírus, principalmente para pessoas do grupo de risco. Caso o isolamento não seja uma opção viável, é recomendado que a pessoa saia de casa usando máscara. Pois é, lá no nosso Sul Fluminense a gente tem muito mais notícia, mas eu vou chamar ela, né? Hoje a gente tem a participação da Laura Passi, nossa companheira lá de jornalismo. No Sul Fluminense a gente vai conferir agora quais são as notícias com ela. Olá a todos que nos assistem.
Os professores da Rede Municipal de Ensino de Resende entraram em greve de 24 horas nesta terça-feira, dia 3, exigindo a revogação do aumento de carga horária sem ajuste salarial e criticando a limitação do planejamento da matriz curricular. A greve, que ainda não envolveu paralisação total, pode ser estendida dependendo da resposta da Secretaria Municipal de Educação e de novas negociações. Laura Passe, de volta ao estúdio. Ainda tem muito mais lá no nosso sul fluminense, né? Tem falando ali de Barra Mansa, já instala câmeras com reconhecimento facial. Pesão busca recursos federais para mais projetos. E Voltaço aí retorna com o meia Luciano Naninho. Você confere, claro, tudo e todos esses destaques lá no nosso site ou indo às bancas, viu? Temos também a nossa edição agora do Rio de Janeiro, viu? Vamos ver o que é notícia lá na nossa capital. Pois é, lá o destaque é PEC pode aposentar 40% dos magistrados brasileiros. Em nota, líderes do judiciário do país alertam sobre medida para conter gastos. Está na página 3, na coluna Magna Vita. Pontos turísticos do Rio serão vigiados 24 horas, porque visando aumentar a segurança dos turistas, a Prefeitura do Rio lançou na quarta-feira o painel do turismo, que vai dispor de 77 câmeras de segurança em 6 locais estratégicos. E também tem ali o texto legenda, né? Isso. Autoridades e entidades se manifestam sobre mudanças no aeroporto Santos Dumont, após a informação, nesta quarta-feira, ontem, dia 4, de que o governo federal estaria avaliando liberar mais voos para o aeroporto Santos Dumont, no Rio. Em 2025, a pedido da Infraero, o governador do Rio, Cláudio Castro, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, e entidades do estado se manifestaram contrários a esta possível mudança. O assunto tomou as redes sociais, dividiu opiniões e o próprio Ministério de Portos e Aeroportos emitiu nota à imprensa sobre o assunto. A gente já vem falando sobre o aeroporto Santos Dumont esse imbróglio. E também o Galeão, que é muito mais preparado para receber voos internacionais, por exemplo. Tem uma garagem, de estacionamento para veículos muito maior, infinitamente maior. Tem uma estrutura bem melhor para receber, mas está aí a Infraero querendo colocar mais voos, no Santos Dumont. Pois é, e olha só, gente, a Polícia Federal deflagrou uma ação em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, com o objetivo de combater aí a exploração ilegal de jogos de azar, comumente aí empregada por organizações criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro. Foram apreendidos aí 211 máquinas caça-níquel em uma casa de bingo na zona norte do Rio. Após o levantamento de dados de inteligência e trocas de informações, policiais federais e agentes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro conseguiram identificar um estabelecimento situado no bairro de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, onde era mantida de forma clandestina uma estrutura voltada para a prática de jogos de azar. No local, foram apreendidas 211 máquinas caça-níquel, aproximadamente R$50 mil em espécie, uma arma de fogo calibre 45, diversas munições e 2 carros utilizados por gerentes da casa do bingo. O estabelecimento, que foi interditado após a ação, mantinha um bingo altamente qualificado para atender diariamente centenas de pessoas. Todo o material apreendido na operação foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal do município do Rio de Janeiro. Funcionários do local e clientes que se encontravam na casa de jogos foram ouvidos na sede policial e foram indiciados em condutas previstas na Lei de Contravenção Penal. A investigação procede com o intuito de identificar os verdadeiros responsáveis pelo estabelecimento clandestino, além de averiguar eventual prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Pois é. E temos a nossa edição nacional também, lá a linha é verde, ainda é igual ali a chamada. Tem falando sobre a PEC, que pode aposentar 40 magistrados no Brasil, 40% dos magistrados no Brasil. Tributária também travada no Senado, outro imbróglio, e dívida dos estados só na semana que vem, já jogaram mais para frente, E é claro que isso aí vai ficar ainda um pouco mais aí
no foco. Mas tem ali falando também, ó, tenho que falar do ministro das cidades, o Jader Filho, né? Disse que nessa quarta-feira que o programa Minha Casa, Minha Vida não será afetado pelo pacote de corte de gastos do governo federal e que recursos do programa estão garantidos. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, a pasta das cidades vai avançar sem trazer nenhum tipo de insegurança ou incerteza para o programa Minha Casa Minha Vida, que está com os recursos garantidos. O pronunciamento foi feito durante uma entrevista. Quanto ao pacote, o ministro disse que acha importante o governo federal sinalize que tem responsabilidade fiscal e que está atendendo às contas públicas. Jader ainda destacou que a pasta contabiliza atualmente 1,17 milhão de unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa Minha Vida. A meta estabelecida pelo governo federal é chegar à marca de 2 milhões. Pois é, e teve a Mega Sena, hein? Saiu. Saiu, né? Tu não fez bolão comigo? Tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? Olha lá. Um bolão feito em uma lotérica no município de Araras, lá em São Paulo, levou 74 milhões, beleza, hein, ó. 745.172,19 na Mega Sena. A aposta foi feita por meio físico na lotérica ararense, né? Lá de Araras, isso, em São Paulo. O prêmio será dividido em 3 cotas do bolão. Os números do concurso 2.803 sorteados nesta terça-feira foram 1, 20, 32, 43, 57 e 59. A Quina teve 40 apostadores que vão receber o prêmio individual de R$ 100.231,07. A quadra teve 4.013 ganhadores e pagará a cada um R$ 1.427,23. O próximo sorteio da Mega Sena será nesta quinta-feira, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite no horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para fazer a aposta pela internet, é necessário fazer um cadastro, ter mais de 18 anos e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. Bom, tem muito mais no nosso jornal, tem os destaques do Distrito Federal também, você pode conferir, claro, no nosso site ou nas bancas. A linha é azul, tem diferença agora, né? GDF publica edital de licitação para contratar empresa para reformar ponte JK, isso está lá nas Brasilianas, página 8, perdão. Ibanez critica corte do fundo do DF pelo governo federal, né? Claro, todo mundo tem ali suas críticas. E, é claro, tem os destaques da coluna Magna Vita, com muito mais informações, falando, claro, uma reportagem completa, falando do problema da Odebrecht, lá, pivô, né, de estranha operação de venda de créditos da Prefeitura de Salvador. E você confere todas essas informações no nosso jornal ou indo às bancas, né? Nas bancas tá fresquinho, muita notícia, né? E apenas R$ 2,00 aqui na nossa área. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que a inteligência artificial do Detran flagrou um veículo com indícios de adulteração em posto de vistoria lá de Niterói. E você vai ver também, policiais civis e militares prendem 13 em operação no Complexo da Penha contra traficantes envolvidos em roubos de cargas e veículos. O Correio Serrano volta já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governador Cláudio Castro lançou na manhã de terça-feira o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Censo Inclusão RJ, um programa permanente de promoção e defesa dos direitos desta população. Castro sancionou a lei que cria o censo e assinou o decreto que forma um comitê interdisciplinar de acompanhamento da pesquisa. O resultado será um mapeamento a ser usado para direcionar e elaborar políticas públicas para as pessoas com deficiência. As respostas obtidas com o Censo Inclusão RJ, incluindo os contextos ambiental e socioeconômico, trarão mais eficiência na aplicação dos recursos, garantindo eficácia e abrangência das políticas públicas na vida dessas pessoas e seus familiares. Eu acho que isso aqui é um ensinamento de como se tratar uma política pública de uma maneira séria. Esse censo não é um projeto. Esse censo, Michele, é a continuidade de uma política pública. De saber que naquele município ali, você precisa ter aquele atendimento específico. Naquele outro, você precisa daquele outro tipo de atendimento. O programa será coordenado pela equipe da Subsecretaria de Políticas Inclusivas da Secretaria da Casa Civil e tem como premissas a visibilidade como fator essencial para a inclusão, pesquisa para o desenvolvimento de ações e promoção da participação social. O objetivo é atuar no enfrentamento ao capacitismo,
fomento à acessibilidade e na proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Hoje teve esse evento, né, de lançamento do Censo Inclusão, né, do Rio de Janeiro, que vem trazendo, ao meu ver, como pessoa com autismo e como mãe atípica, não só uma oportunidade de localizar as pessoas com deficiência, mas também de dizer quais são as nossas necessidades, né? E eu tenho certeza que esse censo é um passo principal para a gente ter um norte, vai ajudar muito a dar segmento, né, no trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo governo do estado. A ação conta com o apoio tecnológico do Proderj, autarquia vinculada à Secretaria de Transformação Digital, responsável pelo desenvolvimento da página do programa e pelo formulário do Censo Inclusão RJ por meio da ferramenta Digitaliza RJ. Também foram implementadas funcionalidades de acessibilidade nesse serviço no canal único do estado, o portal rj.gov.br, garantindo uma navegação otimizada e facilitando o acesso de forma digital. O trabalho contará com o monitoramento e acompanhamento de um comitê com a participação de diversos órgãos e entidades estaduais. Eu estou achando muito legal estar aqui presente, porque está falando da importância para pessoas com deficiência. O objetivo é avaliar e propor ações que garantam a efetividade das políticas públicas e a redução das desigualdades. Para alcançar todas as pessoas com deficiência residentes no estado do Rio de Janeiro, o censo será desenvolvido com base na autodeclaração de forma virtual. O cadastro pode ser realizado pela própria pessoa com deficiência, um familiar ou responsável legal. A possibilidade da gente transformar quem tem uma vida atípica, eu não tenho dúvida que hoje que passaremos a ter, Adilson, um ponto de partida, um dado real, um dado técnico. E o estado do Rio de Janeiro já conta com mais de 70 mil empresas abertas em 2024, o maior número de todos os tempos. O número total de empresas abertas neste ano é 4,5% maior do que a antiga melhor marca em 2021. O resultado foi alcançado após a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro registrar quase 6 mil novos negócios no mês de novembro. Se comparados os resultados do acumulado de janeiro a novembro deste ano com o mesmo período de 2023, os índices de crescimento de abertura de empresas no estado é 5,4% maior. A Junta Comercial também registrou recorde de novas empresas em 6 dos 11 meses de 2024. Das 5.886 empresas abertas em novembro, 5.394 se referem a constituições. Também estão computadas 401 aberturas de filiais e 91 inscrições de transferência. Os municípios que mais registraram novos negócios foram Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu. E o Sistema de Inteligência Artificial do Detran do Rio identificou pela primeira vez um veículo com indícios de adulteração. Nesta segunda-feira, os agentes perceberam a inconsistência ao submeterem o automóvel ao dispositivo digital que verifica dados como numeração do chassi, marca, modelo, cor, placa e faz o cruzamento dos arquivos do órgão. O sistema também é capaz de checar a identidade do real proprietário por meio de biometria facial. Ele foi desenvolvido para evitar fraudes, coibir a clonagem de carros e motocicletas e aumentar a segurança no emplacamento de veículos. O veículo, de acordo com o proprietário, havia sido roubado no início de novembro e recuperado dias depois sem as placas. Ao procurar o posto para realizar o emplacamento do automóvel, foram constadas diferenças nas informações do carro, através do cruzamento em tempo real com o banco de dados do Detran e do fabricante do automóvel. Após a verificação, o emplacamento foi impedido e o veículo foi apreendido. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis para a investigação. O sistema de inteligência artificial está em fase de testes no posto de vistoria de Niterói e integra um projeto maior do governo do estado que visa ampliar os serviços digitais oferecidos à população. A intenção é implementar a tecnologia em todas as unidades do órgão no estado. O processo de verificação é rápido, realizado através de um smartphone conectado à internet. Os dados são checados de forma automática e sem a intervenção humana. O QR Code das placas é fotografado e enviado ao sistema para conferência imediata,
assim como os dados de chassi e as características físicas do veículo. O dono também é identificado e fotografado, e os dados ficam armazenados na nuvem, podendo ser acessados a qualquer momento. O novo documento do veículo só é liberado após a verificação. Bom, e olha só, as operadoras de telefonia estão livres para instalar a tecnologia 5G em todos os municípios do país. A ativação do sinal é possível após a retirada total das interferências que impediam a ativação do sinal nos 5.570 municípios brasileiros. No último dia 26, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a entidade administradora da faixa anunciaram a limpeza da faixa de frequência de 3,5 GHz, destinada ao 5G. No entanto, a liberação do sinal ocorreu nesta segunda-feira. Antes da chegada do 5G ao país, essa faixa era usada por serviços de radiodifusão e de televisão aberta via satélite, principalmente por antenas parabólicas que operavam na banda C. Essa tecnologia funciona na faixa de 3,7 GHz a 6,4 GHz, muito próxima da faixa do 5G. Ao longo dos últimos anos, a Anatel agiu em duas frentes, na migração da banda C e na eliminação da interferência na faixa próxima de 3,5 GHz. Em relação à migração, foram desocupadas 1.482 estações satelitais profissionais, usadas por emissoras de rádio e TV, instituições de ensino à distância e até pela aeronáutica, que operavam na banda C estendida. O processo acabou em março deste ano, 2 anos após o previsto. A segunda etapa foi a limpeza da frequência, com a instalação de filtros nas parabólicas para atenuar interferências das torres nos dispositivos móveis e a distribuição de cerca de 4.300.000 kits de conversão gratuitos para famílias beneficiárias de programas sociais federais que dependem da parabólica tradicional para ter acesso ao sinal aberto de TV. Com a liberação da faixa, as operadoras podem instalar a tecnologia 5G em qualquer cidade do país, mas o edital do leilão só estabelece a ativação em todos os municípios no ano de 2029. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro ultrapassou nesta quarta-feira a marca de 600 fuzis apreendidos em todo o território fluminense em 2024. 603 armamentos de guerra foram retirados das mãos de criminosos. O número é superior ao recorde de apreensões desse tipo de armamento até então registrado em 2019. A apreensão mais recente ocorreu na última quarta-feira durante uma ação do 39º Batalhão da Polícia Militar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com o comando da unidade, o armamento foi abandonado após uma tentativa de abordagem a um grupo suspeito de roubar automóveis na região de Santa Teresa. O número também superou o total de apreensões do ano de 2023, quando a Polícia Militar totalizou 492 apreensões desse tipo de armamento. Somente no mês de agosto foram 78 fuzis, o que equivale a 2 fuzis por dia. Um estudo realizado pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Militar aponta que mais de 90% dessas armas são fabricadas em outros países. Em grande parte, as apreensões estão concentradas nas áreas integradas de segurança pública das regiões onde há disputa de território entre facções criminosas rivais, como as regiões do Complexo do Chapadão, Vila Kennedy, Jacarepaguá e Campinho. Pois é, e olha só, o governo do estado, por meio das secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público, deflagraram a Operação Torniquete na última terça-feira, no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Agentes das Forças de Segurança cumpriram 114 mandatos de busca e apreensão em comunidades da zona norte da capital. Cerca de 900 agentes cumpriram 114 mandados de busca e apreensão oriundos de investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, em endereços de diferentes alvos ligados à facção criminosa que atua na região. Ao todo, foram 13 presos, 23 veículos recuperados, mais de 1 tonelada de drogas apreendida, uma central de crimes financeiros e um local de refino de drogas estourados. Também houve apreensão de peças de fuzis desmontados, carregadores, roupas táticas, celulares e anotações do tráfico. Um criminoso ficou ferido em confronto durante o flagrante de roubo de carga e morreu no hospital.
A ação integrada cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão contra responsáveis, entre outros crimes, por ordenar roubos de veículos e de cargas para financiar a caixinha da organização criminosa, o que viabiliza a compra de armamento, munição e o pagamento de uma mesada aos parentes de integrantes presos da facção e de lideranças do grupo. Segundo as investigações, é do Complexo da Penha que partem as ordens para as disputas entre rivais em busca de expandir territórios. Policiais civis do Pará e do Ceará também atuaram na operação. As investigações revelaram a forte migração de lideranças criminosas daqueles estados para o Rio de Janeiro, sendo que a maioria delas está escondida no Complexo da Penha. Pois é. E você vai ver depois do intervalo que o Ministério Público do Rio obtém decisão que obriga o Nova Friburgo a reabrir o período de matrícula escolar para o ano de 2025. A gente falou sobre isso ontem, mas agora a gente traz uma reportagem completa. E você vai ver também que Balcão Online de Petrópolis disponibiliza 63 vagas para essa semana. A gente volta já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Estamos de volta e olha só, no mês de novembro as pesquisas e medidas, e médias empresariais do varejo online faturaram mais de 40 milhões de reais. O número representa um aumento de 43% em relação ao mês do mesmo período de 2023. De acordo com os dados da Nuvem Shop, as pequenas e médias empresas do varejo online do estado do Rio de Janeiro faturaram 46,5 milhões de reais em vendas durante o Black November, período do ano em que são feitas promoções relacionadas a Black Friday, que foi realizada no dia 29 em 2024. O resultado representa um crescimento de 43% em relação aos 32,5 milhões alcançados em 2023. De acordo com a avaliação do governador Cláudio Castro, o crescimento do setor gera mais empregos no estado. O comércio online fluminense tem avançado com o crescimento do setor de serviços e principalmente com o fomento do empreendedorismo e da economia criativa. O levantamento aponta que foram comercializados mais de 830 mil produtos durante todo o mês de novembro, número aproximadamente 40% superior ao mesmo mês de 2023. O valor médio gasto por cada cliente em sites foi de R$ 223. Os segmentos que mais faturaram no estado foram da moda, com 15,6 milhões de reais, em segundo de acessórios, com 4,8 milhões de reais, e de joias, com 2 milhões. E o Ministério Público do Estado do Rio obteve decisão na Justiça que obriga a Nova Friburgo a reabrir o período de matrícula escolar para o ano que vem, ofertando o mesmo número de vagas que foi oferecido este ano. De acordo com a ação civil pública, o MPRJ teve ciência de que o prefeito pretende transferir as turmas do pré-escolar 1 e 2 para as unidades escolares que disponibilizaram o ensino fundamental e reduzir drasticamente a oferta de turmas em tempo integral. A medida viola os direitos fundamentais à educação e ao trabalho, os princípios da prioridade absoluta e da vedação ao retrocesso, além de caracterizar o descumprimento de obrigação legalmente prevista. Além da obtenção da decisão liminar, o MPRJ requer que, ao final do processo, o município seja condenado a se abster de reduzir a oferta de vagas em período integral para os segmentos de creche e pré-escola, enquanto necessário para suprir a demanda, bem como corrigir o quantitativo de vagas, visando o oferecimento de vagas suficientes e outras metas previstas no Plano Municipal de Educação.
E olha, em Petrópolis, o Balcão de Empregos está oferecendo mais de 63 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura. Confiram. Entre as oportunidades estão 4 para balconista de mercado, 3 para estofador de móveis, 6 para servente de obras e ainda há vagas para os setores do comércio e de serviços. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atenda aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. As candidaturas devem ser realizadas pelo site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br. As oportunidades do balcão online são atualizadas semanalmente. E a Prefeitura de Teresópolis publicou uma nota oficial informando que estão circulando informações falsas referentes ao governo de transição. A nota foi enviada após o prefeito eleito, Leonardo Vasconcelos, entrar com mandado de segurança na Justiça. De acordo com o prefeito eleito, Leonardo Vasconcelos, a Comissão Técnica de Transição de Governo aguarda há cerca de um mês os documentos e relatórios referentes às secretarias municipais. A equipe de transição do prefeito eleito Leonardo Vasconcelos foi anunciada no dia 1º de novembro. Após o anúncio pelas redes sociais para a demora da entrega dos materiais por parte da Prefeitura de Teresópolis, o município enviou uma nota oficial afirmando que 6 das 13 solicitações foram entregues e que a prefeitura eleita, ou seja, Leonardo Vasconcelos, só solicitou os dados a partir do dia 4 de novembro, ou seja, basicamente um mês após o resultado oficial das eleições. De acordo com a Prefeitura de Teresópolis, 6 dos 13 pedidos foram entregues para a equipe de transição e todas as reuniões solicitadas foram agendadas. Agora um assunto muito importante, olha só, nos bancos de sangue de todo o Brasil, a chegada do final do ano significa um desequilíbrio aí nos estoques. Ao mesmo tempo que a demanda aumenta, a quantidade de doadores tende a diminuir nesse período do ano. Com a aproximação do fim de ano e do período festivo, os bancos de sangue de Petrópolis e de todo o Brasil reforçam a convocação para o ato de doação à população. Cada doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade que pode salvar até 4 vidas. Estamos nos aproximando do final do ano, do período de festas, do período de férias. E nesse período, o número de doadores começa a cair. Ela destaca que a cada dia menos pessoas vão até o banco de sangue para fazer a doação, fator que causa diminuição dos estoques de hemocomponentes nas centrais. Mas, normalmente, no período de férias e festas, a quantidade de pessoas que precisa receber a doação tende a aumentar. Então, o número de doadores cai, a quantidade de pessoas que precisa de sangue se mantém ou aumenta, e aí a gente tem um desequilíbrio, colocando em risco o atendimento de todas as pessoas em situações de urgência e emergência. Por isso, a coordenadora convida todas as pessoas que estiverem aptas a fazer a doação neste período de atenção, e também reforça a importância da doação. Lembrar a vocês da importância desse gesto para a vida de todos nós, não só das pessoas que nesse momento precisam já do sangue para continuarem vivas, mas das pessoas que virão a precisar do sangue. O Banco de Sangue Santa Teresa é responsável por atender uma série de hospitais da cidade de Petrópolis, auxiliando no suprimento de hemocomponentes para diversos pacientes do município. A central fica localizada na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. As doações podem ser feitas em qualquer dia da semana, inclusive domingos e feriados, entre as 7 da manhã e as 6 horas da tarde. Não é necessário marcar um horário para fazer a doação. Apenas ter entre 16 e 69 anos, apresentar documento oficial com foto, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde, evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antes da doação e álcool nas 12 horas que a antecedem. Esse período é bastante crítico para a manutenção dos estoques de sangue da nossa cidade e a gente precisa, mais do que nunca, da ajuda de todos vocês para garantir a segurança de todos nós, porque a gente não sabe quem vai precisar
do sangue no dia de amanhã. E a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos iniciou em dezembro mais uma edição do Pix Day APPO. Nesse mês, os valores arrecadados serão destinados principalmente à compra de itens para compor o Natal da associação e dos pacientes. Todos os meses, a associação realiza a ação do Pix Day, campanha destinada à compra de insumos e pagamentos essenciais da Casa de Apoio. Neste mês de dezembro, a APPO fez um convite para a solidariedade de toda a comunidade petropolitana para ajudar na composição das cestas de Natal destinadas aos pacientes oncológicos atendidos pela instituição. Essa doação é muito importante para todos os pacientes aqui da nossa Casa de Apoio e os pacientes que são assistidos pela cesta básica. Com esse dinheiro, a gente complementa a alimentação necessária para os pacientes. As cestas montadas são entregues às 60 famílias que são atendidas pela PPO e que não enfrentam apenas a luta contra o câncer, mas também a vulnerabilidade social. A associação ainda oferece todo um suporte através do Departamento de Assistência Social da instituição. Agradeço muito a todos vocês, desejando um Feliz Natal a todos e continuem doando, continuem nos ajudando e venham também conhecer o nosso trabalho, venham conhecer a nossa Casa de Apoio. Obrigada. Nos 4 primeiros dias do mês de dezembro, a associação já havia arrecadado R$ 1.601 destinados à compra de insumos e manutenção da casa. Todas as doações podem ser realizadas através da chave Pix, appo@appo.org.br. A sede da associação fica localizada no centro de Petrópolis, na Rua Visconde da Penha, número 72, e está sempre aberta à visitação, sem a necessidade de agendamento. E entrou em operação nas regiões Sul e Sudeste o novo sistema de envio de alerta da Defesa Civil Nacional, o Defesa Civil Alerta, em caso de desastres e grande perigo. A tecnologia foi criada em parceria com o Ministério das Comunicações, Agência Nacional de Telecomunicações e operadoras. A ferramenta utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos, com mensagens de texto e aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, incluindo os que estão em modo silencioso. Os alertas são disparados para a população em área de risco e com cobertura de rede 4G ou 5G, sem a necessidade de cadastro prévio do usuário. Neste primeiro momento, a utilização da nova tecnologia estará focada nas defesas civis dos estados. Para os desastres de menor intensidade, com menor comprometimento da segurança das pessoas, os demais mecanismos, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp e Google, permanecem vigentes. No último fim de semana, um alerta demonstração foi enviado para 36 municípios do Rio Grande do Sul e também para a cidade de Belo Horizonte, como forma de mostrar a funcionalidade do Defesa Civil Alerta para a população. Em agosto deste ano, com a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o Defesa Civil Alerta foi testado em 11 municípios, incluindo a cidade de Petrópolis, durante 30 dias. Um mês após o início do projeto piloto, a população das 11 cidades aprovou o novo sistema de envio de alertas da Defesa Civil Nacional. Em pesquisa realizada nos municípios, 87% das pessoas que responderam ao questionário sobre a novidade avaliaram a ferramenta de forma positiva. E a Defesa Civil de Petrópolis alterou na manhã de ontem o estágio operacional do município para atenção devido à continuidade do tempo instável e chuva durante todo o dia de ontem. A previsão meteorológica é a passagem de uma frente fria vindo do oceano, o que mantém a previsão de chuva moderada a ocasionalmente forte. Para receber os alertas da Defesa Civil, é possível enviar uma mensagem para o número 40199. A Defesa Civil de Petrópolis recomenda que a população permaneça atenta às próximas atualizações. O boletim meteorológico com a previsão do tempo pode ser acessado no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br/boletim. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E para esta quinta-feira, o tempo ficará parecido com quarta. Vamos conferir.
Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será parecido com a quarta. A quinta-feira será nublada, com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e, em seguida, o sol aparece. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o dia segue a tendência desta semana, com variação entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. A quinta-feira será de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a manhã e tarde. À noite será de céu encoberto. Em Petrópolis, o dia será nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Em seguida, as nuvens diminuem e o sol aparece. Os termômetros podem marcar mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, o dia estará mais quente que as outras cidades, com variação entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. Durante a manhã e tarde, a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, o céu estará encoberto. E para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, também com muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros podem variar entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. Aproveite o dia, mantenha-se informado sobre as condições climáticas da sua região e até mais! Bom, saindo para encerrar, mas antes... Temos apresentação de Natal no dia 7 de dezembro, às 5 horas, tá aí, ó, no Hipershopping ABC. Convida para, não sei nem se é mais Hipershopping ABC ou só Hipershopping, acho que é Hipershopping, né? Agora só. Porque a gente já vem, a gente já fala, já tá na cabeça, né? Então tem concerto de Natal com Coral de Petrópolis no dia 7 de dezembro, às 5 horas da tarde, lá no primeiro piso, e o Hipershopping fica na Rua Tereza, 1515, lá no Alto da Serra. Então, para você que gosta aí de concertos de Natal, vai acontecer no sábado. Sábado, às 5 horas da tarde, lá no Hipershopping. Tá aí, tá feito Final de semana, o convite. já tem programação. Concerto de Natal com Coral de Petrópolis. Isso aí. Bom, gente, ficamos por aqui, mas amanhã às 7h30 da manhã a gente tá de volta, viu? Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Música